Vocês já ouviram muitas vezes aqui nesse canal a queda de um treinador em primeira mão desde que esse canal ele surgiu. Fabinho Soldado está fazendo de tudo para manter o técnico Antônio Oliveira. Uma fonte me disse isso durante a entrevista coletiva do treinador. Pessoas em volta do Augusto Melo, aquelas pessoas que participaram da campanha do Augusto, que são pessoas de confiança do Augusto, querem a demissão do técnico Antônio Oliveira. O Fabinho continua sendo hoje o único defensor. Claro que, né, quem vai decidir isso é o presidente Augusto Melo. Mas eu ouvi, né, de uma fonte agora. Aliás, as pessoas que querem a demissão do Augusto, existe um grupo de WhatsApp da alta cúpula corintiana. Esse grupo está um velório, um silêncio total. Ninguém se manifestou nesse grupo, porque a gente tem fontes nesse grupo. Se alguém se manifestar ali, ó, Antônio caiu, eu vou ficar sabendo. Esse grupo é um silêncio só, mas eu não vou tratar em cima disso daí. Eu vou tratar em cima de uma fonte que eu tenho, que me disse que o Fabinho Soldado ainda estava tentando segurar a situação do Antônio Oliveira. Se ele vai conseguir segurar, porque a pressão em cima do Augusto Melo, está muito grande, muito grande. Tá? Tem pessoas que têm moral com o Augusto, pessoas que entraram junto com o Augusto, né? Enfim, não vou falar que o Augusto deve favores para essas pessoas, não é isso. Mas são pessoas que estão ali com o Augusto há muito tempo. Essas pessoas estão querendo a saída do Antônio Oliveira hoje. Elas estão querendo hoje a saída do treinador português. Mas ainda não há uma resposta oficial. Eu estou aqui, né, tentando informar vocês por aquilo que a gente apurou. O Antônio Oliveira saiu da coletiva e não foi conversar ainda com o Augusto Melo e com o Fabinho Soldado. Situação do Antônio Oliveira antes do jogo. Ele só foi para o comando hoje, ele só comandou o time e foi para o banco de reservas, porque o Corinthians não conseguiu fechar com outro treinador. O Carille é o plano A, mas o Carille hoje, o Santos venceu com o gol do William Bigode no finalzinho, e o William Bigode salvou o Santos e salvou talvez até o Corinthians, né? Porque o Carille de volta, para mim, seria uma vergonha. Eu não sou a favor, né, de ver o Carille de volta no Corinthians. Não sei se a diretoria vai esperar o avanço em tratativas com técnicos no mercado para demitir o Antônio Oliveira. Vai deixando o treinador até que encontre um técnico para o lugar dele, né? Vai deixando o Antônio Oliveira até que encontre um técnico. Pode ser uma estratégia também, porque por enquanto ninguém deu essa informação da queda de Antônio Oliveira. Se tiver que alguém demitir, o Augusto vai ter que descer no vestiário, falar com o Antônio Oliveira e desligar ele do comando. O Augusto vai ter que ter esse peito, passar por cima aí do Fabinho Soldado e demitir o Antônio Oliveira. Se o Augusto Melo não passar por cima do Soldado hoje, Antônio Oliveira continua como técnico do Corinthians até uma segunda ordem, claro, até o Corinthians encontrar um treinador, porque o Antônio Oliveira, ele caiu de pé, né? Ele tá lá ainda, mas já tá caído, essa é a verdade. Só basta o Corinthians arrumar um outro treinador, mas por enquanto a posição é essa. Por enquanto, tá? O Antônio Oliveira vai cair a qualquer momento. Ele vai cair a qualquer momento. E por que ele não caiu? Porque a estratégia dessa diretoria do Corinthians é diferente das outras. A outra chegava, demitia o cara no vestiário e depois se virava para ver quem ia comandar o time no jogo seguinte. Essa diretoria, ela tem agido diferente, muito por conta da demissão do Danilo, que é um cara que tem cancha, né, para assumir um time interinamente. Porque você não pode pôr o técnico do Sub-17, igual eles queriam e citaram numa reunião após o jogo contra o Inter, chegaram a citar que iam colocar o técnico do Sub-17 para comandar o time em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Você não pode fazer isso. Então, qual a situação hoje? A estratégia dessa diretoria é diferente da outra, que manda embora
Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal trazendo para vocês as últimas informações de forma exclusiva do Corinthians. E vamos iniciar falando aí do jogaço de ontem à noite no Allianz Parque, né? Palmeiras acabou aí vencendo o Corinthians por 2-0 com duas bolas paradas. E o técnico Antônio Oliveira, muita gente perguntando se já caiu, ainda não caiu. Timão é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos em 13 jogos. 9 partidas sem vitória e 54% aí de correndo o risco de ser rebaixado. Só o Corinthians só tá melhor que o Fluminense, que o Corinthians tem apenas uma vitória no Brasileirão e foi contra o Flu, que não pode ser considerado aí um parâmetro, porque o Fluminense tá tão mal das pernas que acabou demitindo aí o técnico Diniz. O Corinthians se encontra aí no 19º lugar na tabela do Brasileirão. O Corinthians não demitiu o Antônio Oliveira ainda porque o presidente Augusto Melo ainda não conseguiu contratar um outro treinador. E o objetivo do Augusto primeiro é contratar um treinador para depois demitir o técnico Antônio Oliveira. Tendo em vista que o Corinthians hoje não tem nem o Danilo, porque o Danilo foi demitido, e no caso, para demitir Antônio Oliveira, Danilo seria o substituto imediato. Mas como o Danilo saiu, ficou difícil aí para demitir Antônio Oliveira. Então o Corinthians primeiro tá aí uma semana passada todinha trabalhando, correndo, vasculhando o mercado para contratar, mas não conseguiu. E o Corinthians acabou indo atrás de técnico estrangeiro como o Martins, né, Anselmo, de 38 anos, um treinador argentino, né, que ganha, na verdade, um caminhão de dinheiro no Cruz Azul do México. Impossível o Corinthians contratar, porque ele ganha muito bem lá e não quer vir para essa bagunça no Corinthians. Corinthians acabou aí entrando em contato através de uma pessoa aí muito ligada aí no presidente Augusto Melo, né, com o técnico Fernando Diniz, que semana passada foi demitido do Fluminense. Diniz virou pro Corinthians, agradeceu e disse não. Por quê? Ele disse o seguinte: olha, eu quero, abre aspas, nesse momento eu quero descansar e ficar com a minha família. Então, o Diniz não quer vir pro Corinthians no momento. O técnico português que disse não para o Corinthians, também disse para o Atlético Mineiro e o Botafogo, é o Carvalhal. Carvalhal disse não para Flamengo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro. Então o Corinthians está aí em busca do mercado. Corinthians poderia contratar o Cuca. O Cuca, se o Corinthians ligar hoje para ele lá no Paraná, amanhã ele chega. Mas o presidente Augusto Melo está aí com a restrição, com medo, porque o Cuca já teve no Corinthians no início do ano e aconteceu aí que a torcida rejeitou por causa de algumas coisas que aconteceram com ele no passado. E aí o presidente Augusto Melo, com esse novo mandato, está com medo de contratar. Corinthians é um time, né, que está jogando muito mal. É um clube que gastou aí 130 milhões de reais com reforços, né? Tem aí a terceira folha salarial mais cara do país, 19 milhões. E o Corinthians é o quinto clube nacional que mais gastou para reforço. Então o Corinthians tem uma gestão péssima e não pode colocar tudo nas costas do Antônio Oliveira. E falando um pouco mais específico do jogo de ontem, o Palmeiras acabou aí marcando 2 gols de bola parada, né? E com um time cheio de reserva. Por exemplo, o zagueiro Vitor Rios, né, estreou ontem como profissional e já acabou marcando um gol, né? O Corinthians que é um time bagunçado, é um time sem força, é um time sem jogada, né? Um time cansado, perdido em campo, né? Um treinador que não consegue tirar nada do jogador. O técnico Antônio Oliveira acho que já chegou no seu limite máximo, não consegue mais tirar nada desse jogador do Corinthians. Vitor Rios acabou aí marcando um gol, né, na sua estreia, e ontem ele foi o companheiro de Naves na defesa, tendo em vista que Gustavo Gomes e Murilo foram desfalque do time do Palmeiras. Então o Palmeiras bastante desfalcado, mas mesmo assim o Corinthians não teve a capacidade de vencer esse jogo.
Palmeiras é um time muito bem organizado, é um time que sabe jogar em linhas altas, sabe jogar avançado. No primeiro tempo, eu achei que o Palmeiras não fez um bom jogo. E nisso eu achei que a estratégia do Antônio Oliveira estava dando até certo. Mas no segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, voltou mais organizado, mais agrupado e acabou envolvendo o Corinthians e fazendo aí 2 gols. Rafael Veiga acabou sendo expulso, né? Mas a partida já estava liquidada. Já estava liquidada quando ele foi expulso. E o Palmeiras só não fez mais gol porque não apertou. Se apertasse um pouco mais, marcava o terceiro. Um pouco mais, marcava o quarto. Para mim, ontem, que estava com bastante vontade no Corinthians, né, e tentou diversas vezes jogadas individuais, foi o Wesley. Só que o Wesley acabava fazendo só jogadas individuais, mas não aparecia ninguém para agrupar, para fazer a jogada e fazer o lance pro gol. Então o Wesley sozinho, tentando, mas não conseguiu. O Antônio Oliveira tem hora que eu acho que ele mexe no time errado. O Rodrigo Garro não pode ser banco. Rodrigo Garro não tem como ser banco de um time tão ruim que tem o Corinthians. O poder ofensivo do Corinthians é inócuo. O Corinthians não tem força ofensiva. Ontem, Pedro Raul não estava bem. E o Roberto não estava bem, sem força ofensiva, sem criação de jogada. Então o Palmeiras ontem jogou tranquilo. E quando iniciou o jogo, acho que o torcedor do Palmeiras ontem dizia o seguinte: de quanto a gente vai ganhar? Porque ganhar, o palmeirense estava certeiramente confiando que ia ganhar. E o torcedor corintiano estava naquela: será de quanto a gente vai perder? Então o Antônio Oliveira tem hora que ele mexe muito errado no time. E por isso a diretoria aí não quer mais o Antônio Oliveira. Quem está segurando o Antônio Oliveira é Fabinho Soldado, que está segurando ainda, e o presidente Augusto Melo, porque não encontrou ainda um substituto para o Antônio Oliveira. Assim que conseguir contratar, igual já falei no início aqui do vídeo, vários nomes de treinador, que o Corinthians foi atrás, mas não conseguiu, o Antônio Oliveira será dispensado. A qualquer momento, a qualquer hora, ele pode ser dispensado. Talvez seja hoje, daqui a pouco. Por enquanto, são 12 horas e 41 minutos. Ele ainda não foi dispensado. Mas a qualquer momento eu posso trazer essa notícia para vocês aqui no canal. Corinthians que enfrenta o Vitória na quinta-feira. Provavelmente o Raniel não vai jogar, né? Tá machucado. Maicon continua machucado. Bidon, né? Não vai jogar. E Fausto Vera, que foi aí para o Atlético Mineiro. Então o Corinthians tem esses desfalques para o jogo de quinta-feira contra o Vitória. O técnico do Vitória é o ex-São Paulino aí, Thiago Carpino. Então um jogo muito difícil, um jogo muito duro, que o Corinthians precisa vencer, porque o jogo é em São Paulo, na Neoquímica Arena. Mas o time do Corinthians, você não pode esperar muita coisa, ou muitas vezes nada. Porque é um time completamente inócuo, é um time sem força, é um time cansado, é um time mal agrupado, é um time que o treinador não consegue tirar nada. Mas tudo isso que eu falei é ainda menos culpado do que a diretoria. Se o Corinthians se encontra na posição que está hoje, eu coloco aí 90% culpa dessa bagunça que a diretoria é do Corinthians. A passada era uma bagunça, passou para a gestão, agora de momento continua pior do que estava antes. Então o time é ruim, o treinador hoje não pode ser considerado um parâmetro para o Corinthians, porque é o primeiro clube grande que pegou. Além disso, pegou um time que não foi ele que montou, foi Mano Menezes que montou, um time extremamente mal estruturado e mal montado. E agora esse pepino e essa bucha ficou na mão do técnico do Oliveira, e a corda sempre arrebenta para o mais fraco. E quem vai acabar caindo vai ser Antônio Oliveira. Apesar dos erros dele, mas o erro maior não é dele. Mas a punição maior que vai sofrer vai ser ele, porque ele será demitido. Mas o pior erro é da diretoria do Corinthians em contratar mal, uma gestão péssima, está sendo vinculado na mídia. A Polícia Civil investigando lavar dinheiro no Corinthians, quebra do contrato com a Vadibet, né? Escândalo, torcida invadindo CT, sede social. Você quer mais o quê? Um presidente que fala em pé, sentado e não sustenta. E hoje,
Isso aí é a real situação do Corinthians. Se encontrar na zona do rebaixamento, no 19º lugar, né, com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. Isso é vexatório. Mas o presidente do Corinthians de hoje, se ele não tomar cuidado, até agora, quem é o pior presidente da história do Corinthians? Do Willian Monteiro Alves. Mas Augusto Melo está trabalhando, está prestando um desserviço ao Corinthians tão grande que bem provável que ele entrará nesse primeiro lugar aí de ser o pior presidente da história do Corinthians. Foi 2-0 para o Palmeiras, porém poderia ser mais. Mas o Palmeiras viu que o resultado estava garantido, então tirou o pé e só manteve o resultado. E o Corinthians, sem criatividade, um Corinthians perdido, que perdeu de pouco. Porque acho que ontem o Palmeiras poderia ter enfiado uma goleada histórica no Corinthians. Pelo que eu vi do jogo, pelo que eu vi do segundo tempo do Palmeiras, que tem mais oportunidade, porém não converteu em gol, se converte, o Corinthians podia ter tomado aí uns 4-5 aí, ou mais. E aí, pessoal? E aí, galera? O que vocês acharam do jogo? O que vocês têm de bom para contar desse derby aí sobre o Corinthians? Eu não tenho nada para contar. Além daí de um pouquinho de esforço, de alguma jogada individual de Wesley e sem ninguém para construir, para chutar o gol. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo do Corinthians e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.